Quando se fala em vida após a morte, as pessoas fazem logo uma conexão com religião, que no sentido clássico vai na contramão da pesquisa científica. Com base nisso, conversamos com pessoas que estudam o assunto para discutir a seguinte questão: existe vida após a morte? Veja na reportagem de Vinícius Souza. O ser humano já foi definido como o único animal que sabe que vai morrer. É natural que se pergunte o que vem depois. Praticamente todas as religiões enxergam na morte o início de um outro tipo de existência que começaria pela sobrevivência de uma parte da essência humana, chamada de alma ou espírito. Um exemplo da atualidade é a da religião espírita. Veja na animação a seguir como eles acreditam que isso aconteça. From the age of 28, life depends on self-knowledge. If one does not have awareness of the self, his consciousness lies in between body and mind. Because of this, misery starts. He cannot understand the situations. Things will become more critical for him. He molds himself into concealed rigidness. Rigidness blocks the cosmic flow. Due to this, he suffers physical illness, stress, and tensions. He passes his days without awareness. He cannot understand the very purpose of his life. He passes from childhood days to youth, then to old age, and finally passes away from this earth plane without completing the purpose of coming to the earth plane. This is what we call death. Even after death, the layer of rigid mind with wrong understanding does not allow the consciousness to reach the source. Para entendermos um pouco mais sobre o tema nas religiões e na história, eu converso agora com a filósofa Maria do Carmo de Melo. Que o homem primitivo, ele considerava que como a planta, como o animal, um dia cumpre o seu ciclo, também o homem cumpre o ciclo. Então, para o primitivo, a morte era a chegada de um cumprimento, de um fim de um ciclo. E além de etapa, a morte, ela para a história, ela é um profeta. Segundo Platão, os únicos homens que seriam capazes de pertencer aos dois mundos, tanto o mundo da ideia quanto o mundo físico, seriam os filósofos. Segundo ele, porque eles eram capazes da contemplação. O medo da gente morrer é a insegurança. Porque a gente vive na Terra. Então isso é muito influenciado porque a gente está agarrado na Terra. Eu acredito que é a lei da gravidade. Porque ela te finca aqui. Aí você vai para o outro lado. E a insegurança? O medo de morrer é a insegurança. E primeiro a insegurança. E depois que a gente cria laços afetivos.
O ciclo de reencarnações e renascimentos é o núcleo do hinduísmo e do budismo, e estava na base da própria vida do Egito dos faraós. Os sepultamentos eram feitos junto das suas riquezas. Eles acreditavam que só depois da morte a existência humana alcançava a plenitude. Papiros egípcios de 2000 anos antes de Cristo já descreviam a jornada para o além. O deus grego Hades é conhecido na mitologia como o rei do submundo, um lugar gélido entre o local de tormento e o local de descanso, onde a maior parte das almas reside após a morte. É permitido que alguns heróis das lendas gregas visitem o submundo. Os romanos tinham um sistema de crença similar, com Hades sendo denominado Plutão. O príncipe troiano Enéas, que fundou a nação que se tornaria Roma, visitou o submundo de acordo com o poema épico Eneida. Houve outras descidas famosas ao mundo dos mortos. O episódio de Orfeu e Eurídice, no canto 11 da Odisseia. Na religião nórdica, temos o barco funerário viking. Esperava-se que pessoas enterradas nessas embarcações fossem conduzidas em segurança para o outro mundo. Em seu mito de Er, o filósofo Platão descreve almas sendo julgadas imediatamente após a morte, e sendo enviadas ou para o céu como recompensa ou para o submundo como punição. Depois que seus respectivos julgamentos tenham sido devidamente felizes ou sofridos, as almas reencarnam. Na literatura recente, Shakespeare reservou ao espírito um dos papéis principais de sua obra-prima, Hamlet. O pai do personagem título Príncipe da Dinamarca volta em forma de fantasma para lhe informar que fora morto pela mulher e seu amante, que lhe roubara o trono. O célebre diálogo Ser ou Não Ser trata justamente da angústia humana sobre o porvir. De qualquer ângulo que observar na história ou na atualidade, observam-se as inquietações em torno da morte. Aqui no Brasil, Chico Xavier, em entrevistas, dizia haver pelo menos 20 bilhões de espíritos em torno do orbe, em busca de reencarnação. As colônias espirituais estão espalhadas sobre toda a superfície. Somos vida e somos morte. É preciso ter humildade e fazer sempre o que for mais adequado às circunstâncias. Assim, não há culpa, nem revolta, há tristeza, saudade, ternura. Na ordem a qual ela pertence, se ora pelas pessoas doentes e pelos mortos, já que os rituais de passagem são importantes. Mas não se buscam respostas, nem comunicações com os mortos. Vive-se apenas o aqui e agora.